Boa noite, amadas inteligências. Viva a cultura, viva o letramento cultural, viva a pedagogia, viva a educação. Que Deus nos ilumine a palavra, pois precisamos de desenvolvimento. Vamos lá. Leremos trecho deste maravilhoso livro, O Porvir. O porvir é construção no presente. O futuro não existe, o que existe é o presente. Portanto, trabalhemos o presente. O porvir, desafios das linguagens do século XXI. Pedro Demo, professor sábio. Amém. Avancemos. Desafios da leitura, portanto, do escrituramento e da reflexividade. O distanciamento da escola frente ao desafio da leitura é um exemplo já fartamente estudado atualmente. A introdução da polêmica sobre letramento ou alfabetismo é indicativa dessa preocupação. Embora tal discussão detenha certo laivo modista, importada de fora e contorcionista, sempre por demais inconclusa. É uma conversa que se perde com futilidades, portanto, não é prática. Avancemos, vamos para o que importa. Aponta para a importância do que Freire afirmava. Olha o que é importante: saber ler a realidade, compreender e ter discernimento sobre o contexto do texto da vida. O que se aprende na escola precisa ser significativo para a vida. É a escrita do texto da vida pela criança, só que para isso precisa que ela entenda sobre o contexto, que é o elemento, ou melhor, a ambiência de elementos circunstanciais que dá forma ao que engloba o texto. Ler o mundo para dar conta do mundo, eis o grande desafio. O problema continua, porém, encardido. Primeiro, nem sequer a alfabetização tradicional se cumpre. Conforme dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, cerca de 20% dos alunos na quarta série do ensino fundamental em língua portuguesa, amém, é confirmação divina de que este assunto é de Deus. Repetirei, está trovejando, bênçãos de Deus, palavras de confirmação. Nossas prevenções educacionais são prevenções divinas. Repitamos, conforme dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, cerca de 20% dos alunos na quarta série do ensino fundamental em língua portuguesa em 2003 não sabiam praticamente nada, estavam no estágio muito crítico, subindo essa cifra para 30% no Nordeste. Por favor, se a tentação de falar mal do Nordeste a partir desta informação lhe vier à mente, repreenda em nome de Jesus. O Nordeste, num ponto histórico da história do Brasil, foi o grande centro de importância nacional. Por uma decisão política, tempos mais tarde, a industrialização do Brasil se concentra no eixo do Sudeste. Desenvolver o Sudeste em detrimento do restante do país foi uma decisão política que aconteceu no curso do desenvolvimento da história do Brasil. O Nordeste foi quem mais padeceu, principalmente no período da ditadura militar. Estude um pouco história antes de trazer juízos valorativos equivocados sobre o acontecimento da realidade. Avancemos. Apenas 3% dos alunos na oitava série tiveram um desempenho adequado em matemática. Olha o imbróglio de confusões. Tais dados, ainda que devam ser tomados com devida cautela, insinuam que não resolvemos sequer a primeira série do ensino fundamental. Esse baixo rendimento não pode ser debitado apenas à escola.
aos seus professores, a funcionários e diretores, porque é resultado de um imbróglio imenso. Olha a confusão. Antes de culparmos a escola, temos de entender que a escola faz parte e é elemento de um contexto maior, de uma política educacional que é administrada por uma política econômica que sempre pugna por taxa de juros altas em detrimento do investimento educacional. O Brasil há 40 anos pratica taxas de juros absurdamente altas. Isso faz com que a economia encolha e o Estado perca a arrecadação tributária, o que atinge diretamente o financiamento das políticas educacionais. Padecem sempre os mais pobres. Esse baixo rendimento não pode ser debitado apenas à escola, aos seus professores, a funcionários e diretores, porque é resultado de um imbróglio imenso, histórico e persistente, que inclui também inúmeros fatores externos. Por exemplo, a administração das políticas neoliberalizantes em relação ao regime de sociabilidade capitalista. O nosso capitalismo administrado pelas políticas neoliberais que pugna sempre por políticas de taxa de juros altas, de modo que o setor financeiro da economia se hipertrofie e se fortaleça em detrimento e à custa da produção. Então perdem sempre os mais pobres. É trágico. Pobreza das famílias, marginalização de grandes contingentes da população e a famigerada corrupção, sobre os quais a escola não tem influência. Por isso, é erro grosseiro culparmos a escola, pois ela também é parte de um sistema maior. Mesmo assim, parece-nos claro que a precariedade da alfabetização inicial localiza-se nessa própria instituição que visivelmente não sabe alfabetizar. Por quê? Porque é completamente precarizada por políticas educacionais que são sistematicamente desfinanciadas por políticas econômicas extremamente desfavorecedoras da... É isso mesmo, é um ciclo de destruição que se retroalimenta, taxa de juros caríssimas e altas que desfinancia o Estado, e quem perde sempre são os mais pobres, porque são os beneficiários das políticas educacionais públicas. Portanto, amados amigos, vamos compreender que a escola é elemento dentro de um contexto muito maior. É a política econômica do Estado. É isso. Precisamos entender sobre economia para compreendermos o que efetivamente precariza as nossas vidas, né? Aquilo que efetivamente precariza a nossa existência, principalmente no Brasil, que é um país em que há 40 anos vem se desindustrializando, e isso atinge diretamente a educação e o planejamento urbano, por conseguinte. Por quê? Porque a desindustrialização desfinancia as políticas públicas. É o Estado que perde a arrecadação, porque o seu setor mais nobre da sua estrutura e arquitetura econômica perde potência. É a indústria que se desfinancia, é a economia que se desindustrializa, e é cada vez menos arrecadação de impostos e cada vez mais perda de potência de um Estado que cada vez mais desfinancia as suas políticas educacionais. Vamos compreender a escola e a educação como elemento dentro de um contexto maior. Vamos compreender sobre o funcionamento sistêmico da economia da nossa sociedade brasileira. Que Deus Pai nos abençoe e que Deus Mãe, Ave Maria, nos proteja cada vez mais. Os tempos são tenebrosos, mas com muita fé em Deus alcançaremos paz e discernimento. Papai do céu nos abençoe sempre, sempre, sempre mais. Deus no comando, e é isso. Se você gostou, por favor, comente, dê-nos seu feedback e dê o ok. Precisamos fomentar o letramento cultural, pois precisamos expandir o mercado consumidor de cultura no Brasil. É isso.